Você precisa de mais prazo para pagar o IPVA? Início de ano, boleto chegando, eu tenho a solução. No app Pague Tudo, você paga o seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e faça uma simulação. Pague Tudo, o app que você pode confiar. Olá, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo aqui o Futebol de Outro Planeta. Agora estamos fazendo gravado, estamos fazendo aqui mais um teste, porque você sabe que nesse ambiente da internet nós temos que ir testando, nos ajustando e vamos indo aí. Hoje e agora, Futebol de Outro Planeta, gravado aqui, mas assim, com a mesma alegria, com a mesma intensidade e com os mesmos assuntos relevantes no mundo do futebol, no mundo da bola. Por isso que estamos aqui hoje. Não estamos ao vivo, mas estamos gravados, mas sempre a mesma qualidade. A qualidade que tem o patrocínio e o apoio de JC Car. 3503-5255, 3503-5255. Clínica da ATM, Dr. Paulo Afonso Cunali, 99870-1234, 99870-1234. E Restaurante e Pizzaria Dom da Pasta, 3372-3040, 3372-3040. Restaurante e Pizzaria Dom da Pasta. Ligue lá, 3372-3040, Avenida Manuel Ribas, 6130, Avenida Manuel Ribas, 6130. E também de Pague Tudo, o aplicativo que você pode confiar. Baixe na Google Store, é bem rapidinho. Você baixa, instala e já sai usando e pagando as suas contas com a maior comodidade e com as melhores taxas do mercado. Pague Tudo, o aplicativo que você pode confiar. A gente sempre agradece a todos os nossos apoiadores aqui do Futebol de Outro Planeta, porque não é fácil fazer um programa assim totalmente independente aqui, tendo que jogar nas 11, como a gente joga. Do futebol aqui, a gente bate o escanteio e vem correndo na área para cabecear. E para eu bater o escanteio e ter alguém lá na área para cabecear e fazer o golaço, eu chamo ele, Leandro Maggi, ele que está com a camiseta do Porto hoje. Ei, Leandro. Homenagem ao meu avô e meu pai, os dois falecidos, duas pessoas grandes e importantes na minha vida, né, Álvaro? Com certeza, o pai e avô é sempre tudo, né? Com certeza. E para desejar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe qual fuso horário que as pessoas irão assistir, né? Com certeza, meu amigo. Já começamos aí falando assim, Álvaro, quando se trabalha em verdadeira equipe, não há obstáculos que não seja superado, nem sucesso que não seja alcançado. Opa, quem falou isso? Quem falou isso? O Michael Air Jordan. Opa, esse jogou muito. Jogava muito. Esse jogou muito. Esse sabia, esse entendia da bola. Esse entendia da bola mesmo. Era da bola, você sabia muito, né? Com certeza. E o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o Maia, especialíssimo convidado também, e o nosso mais que especialíssimo convidado, Léo Neiva. Opa, com certeza, isso mesmo. Então, já que você falou aí dos nossos convidados, vamos chamar ele, que é nosso sócio aqui. Hoje o convidado especial não para ser entrevistado, mas sim para ser entrevistador. Ele que cada dia que passa o currículo tá crescendo. Técnico de futebol, técnico da base, presidente de clube, entende tudo de futebol e agora agente de futebol. Ele... João Maia, seja bem-vindo aqui à mesa quadrada virtual do Futebol de Outro Planeta, João Maia. Grande Álvaro, Leandro, um prazer estar aqui novamente. Meu boa tarde, bom dia, boa noite, né, a todos que nos assistem, independente do horário e fuso horário que estão assistindo. E hoje nessa nova função, né, vamos dizer, de entrevistado para entrevistador, é uma honra muito grande, um convidado de peso aí que vocês conseguiram trazer, e eu vim aqui, já separei as minhas perguntas para absorver o máximo e aprender ainda mais sobre futebol com essa grande fera aí, que é o grande convidado dessa noite. Vamos explorar e sugar ao máximo. Com certeza, isso que é importante, né, João Maia? Por isso que eu chamei você que é uma pessoa que entende do futebol, você é aquele stricto senso do futebol, entende em tudo de tática, em tudo de técnica, né? Por isso que a gente faz questão, já te entrevistamos aqui no Futebol de Outro Planeta 2 vezes, então é importantíssimo essa tua visão como um técnico de futebol, como um agente que você está
dando esses teus primeiros passos aí na tua profissão e já emplacando muita gente aí em vários clubes aqui no nosso país e também do exterior, né? Também do exterior, lá na terra do Lewandowski, que você já tem gente jogando, fazendo um bom papel. Então, parabéns pela todas as tuas profissões que você detém aí dentro do teu cartão, aí, tá, de parabéns. E por isso que a gente chamou você para conversar com o nosso querido convidado, ele que é técnico de futebol, ele que está lá no Caribe, lá em São Cristóvão em Neves. São Cristóvão em Neves, que é um país, é uma pequena ilha, mas é uma pequena ilha que está fazendo um grande trabalho para crescer o futebol. E eles passaram para a segunda fase da CONCACAF, das eliminatórias da CONCACAF. Então vamos lá, com uma salva de palmas virtual, vamos receber o nosso convidado, ele, o treinador de seleção, treinador de eliminatórias, da CONCACAF de São Cristóvão e Neves, ele, Léo Neiva. Seja bem-vindo, Léo, à nossa mesa quadrada aqui virtual do futebol de outro planeta. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Leandro. Boa noite, João. Prazer enorme participar pela segunda vez do programa do Futebol de Outro Planeta. E vamos lá, vamos em frente. Com certeza vai ser um bom papo. Boa noite a todos. Mas não tenho dúvida que vai ser um bom papo. E, Léo, já para começar, já vou chegar aqui no meio de campo, já que a bola sobrou aqui para mim, já vou jogar aqui para você. Me conta uma coisa, como que foi essa experiência aí de eliminatórias de uma Copa do Mundo? Não é qualquer técnico que tem essa oportunidade, assim. Quantos jogos foram? Vocês passaram, né? Vocês passaram de fase, saíram da primeira fase e foram para a fase do mata-mata, que infelizmente daí vocês perderam para El Salvador, né? Tanto em casa, entre aspas, né? Que vocês jogaram na República Dominicana e depois em El Salvador. Mas qual foi a experiência dessa primeira fase ser vitoriosa, passar para a segunda fase, tendo ótimos resultados, inclusive ganhando da seleção da Guiana do nosso amigo Márcio Máximo, né? Como que foi esse teu período aí nas eliminatórias da CONCACAF? Essa tua jornada, né? Dentro da CONCACAF, das eliminatórias. Boa noite, Álvaro. Então, foi super gratificante, né? Porque no papel, a seleção de São Cristóvão e Neves é a quarta força, né? Trinidad e Tobago, primeira força. A segunda força, a Guiana, do treinador, do Márcio Máximo, que é muito nosso amigo. Terceira força, Porto Rico, que conta com jogadores. Porto Rico é território americano e conta com jogadores que atuam na Major Soccer League. A quarta força, nós, São Cristóvão e Neves, e a quinta força, Bahamas. Então, assim, foi uma surpresa para toda a região do Caribe, Centro-América, CONCACAF, né? Então, assim, surgiu muito efeito, foi impactante para o país. E, assim, a gente está muito feliz, né, e grato. Foram 6 jogos, né? Primeira fase com 4 jogos, a primeira fase, e a segunda fase contra El Salvador. De 30 seleções, somente 6 classificaram, né? E eram 6 grupos com 5 seleções. Somente a primeira classificava. E a gente foi feliz pela classificação e na segunda fase contra El Salvador, como você falou, nós perdemos em casa e perdemos fora também. Mas foi assim, sabe, assim, é um país que está em desenvolvimento, né? Então, estou super feliz pelo processo, né? Um processo ainda em andamento. E os teus jogadores são assim num campeonato local, campeonato interno, ou tá todo mundo jogando fora em outros centros? Então, a gente faz uma mescla, né, entre os jogadores locais e os internacionais. Os internacionais, nós contamos com 8 internacionais, a maioria da Inglaterra. Nós temos um jogador que atua na Premier League, que é o Romain Salles, pelo West Bromwich. Tem outro jogador que atua na Championship inglesa. Os demais jogadores nas divisões inferiores da Inglaterra, além do goleiro que atuava em Honduras, está indo para Malta agora, né? Quer dizer, é mais uma conquista nossa, né? Os jogadores estão indo para fora. Nós temos um centroavante que foi nosso artilheiro, o Freeman. Ele está indo para Portugal, sabe? Então, assim, a gente está contente porque o nosso papel aqui realmente é tentar, né, exportar o jogador. Último jogo, uma curiosidade, o último jogo contra o Salvador, já mudamos o processo. Nós usamos somente 3 jogadores nascidos na Inglaterra e os demais locais. Opa!
Opa, tava aqui tendo uns problemas de bastidores. E Maia, segue aí, joga a bola para você aí, para o nosso, você que é um técnico de futebol também, para sugar do nosso convidado. Eu ia interromper, não, né? A hora que o Léo já estava terminando, eu já ia antecipar a jogada mesmo, ia matar no peito e ia rebater, que geraram algumas dúvidas, entender um pouquinho mais esse projeto, essa tua passagem aí, Léo. Houve, assim, uma proposta, um projeto, algum objetivo específico de repente, fortalecer mais o futebol local, de repente, transformar um país mais exportador, de repente, de valorizar atletas de mais baixa idade ou mais experientes. Houve um projeto por trás dessa tua chegada e ele vai ser dado continuidade para os próximos anos. Se eu não me engano, você teve pouquíssimo tempo de trabalho. Imagino que com o Covid, ainda com toda a situação, complicou ainda mais. Queria que você citasse um pouco dessa particularidade aí. Mas o mais grosseiro mesmo é o projeto. Houve um projeto, né, dessa seleção, dessa tua ida, dessa tua contratação, ou ele foi simplesmente pela campanha? Perfeito, João. Perfeito. Boa pergunta. Não, teve um projeto, só que o projeto, na verdade, partiu de mim. Por quê? Quando eu cheguei aqui, nós chegamos aqui no final de janeiro, então nós estamos aqui há 5 meses de trabalho, e eu apresentei o projeto ao presidente. Eu perguntei para o presidente, o que você quer? Você quer o quê? Você quer renovar a seleção? Você quer classificar, tentar classificar? O que você quer? Ele falou comigo, eu quero ir com o que a gente tem de mais forte. Logicamente, né, até por ser um ano eleitoral, ano de eleição, ele quer conquistar o objetivo maior, que seria a classificação para a segunda fase. Somente que, em conversas com o staff, né, e também pelo potencial que eu encontrei aqui, a seleção ela tem que ter um processo de renovação natural. Então, houve sim esse projeto. Nós forçamos a barra, para que eles entendam, né, que o processo de renovação ele é possível sim, como foi feito, né? E é interessante, porque o que acontece aqui, João? O Caribe, as seleções do Caribe, elas utilizam jogadores nascidos na Inglaterra, né? Então, a grande maioria das seleções do Caribe utilizam jogadores da Inglaterra, Curaçao da Holanda, e nós também utilizávamos jogadores da Inglaterra. Só que, o que acontece? Como é que você vai desenvolver o futebol local se você não expõe, o teu jogador que atua na liga local, não é mesmo? E os jovens. Então, os treinadores antigos que passaram por aqui, eles somente utilizavam jogadores considerados internacionais, nascidos na Inglaterra. O que eu fiz? Nós utilizamos aqui, nós conseguimos fazer uma renovação sob competição. Foram 8 estreias, jogadores de 19 de idade, 20, 21, lógico, no momento oportuno. Mas, assim, o interessante é que nós conseguimos realmente fazer um balanço entre o jogador local e internacional, para diminuir o espaço, a distância técnica e tática entre eles, né? E nós conseguimos. E eu fiquei muito grato e feliz. No último jogo, foram somente 3 jogadores internacionais, ingleses, e o resto local, o jogador aqui que atua na liga e são, em sua maioria, jogadores semiprofissionais, que eles trabalham e treinam. Legal. Desculpa só, deixa eu só aproveitar. Não, mas pode ir, não tem. Aqui é tipo podcast, é tranquilão, aqui a gente vai batendo papo, Legal, não, pegar esse gancho desse último comentário. Como que funcionam as ligas locais aí? Ele tem uma liga com quantos times? É uma equipe só? Você chegou a monitorar os atletas a partir do momento que você chegou aí? Eu já vinha observando antes. Comentou que são semiprofissionais. Acredito que seja pouco desenvolvido, né? Assim, a questão. A ilha é pequena. Até, inclusive, se puder passar por cima quantos mil habitantes, mais ou menos, que tem. Se tiver por cima essa informação. Senão a gente busca aqui rapidão, né, Álvaro, nos bastidores. Opa! Mas só para entender o tamanho do desafio que e você fazer uma boa campanha, sendo que, né, tem outras seleções talvez mais favoritas que utilizam praticamente o time todo, Maia, chamar estrangeiro assim, né? Diga, Léo. Maia, já tenho aqui, 46 mil habitantes. Olha. Vamos lá, Leandro, vamos lá, João. Na verdade, são 45 mil habitantes na ilha principal, que é Neves. Desculpa, que é São Cristóvão.
e 10.000 na ilha secundária, que é Neves. Então, cerca de 55 mil habitantes. O que acontece? Antes mesmo de eu assumir a seleção, presencialmente, né, pessoalmente, eu já estava observando já jogos pela internet. Aqui nós temos a Premier League local, que tem 12 clubes, e a segunda divisão, que tem mais 12 clubes. Então, são 24 clubes locais. Logicamente que a Premier League é a mais forte, mas é um nível assim, de futebol muito semelhante ao que é visto ali na Jamaica, Trinidad e Tobago. Fisicamente, um pouco abaixo, pela questão dos jogadores não conseguirem, digamos assim, vir fresco para o treinamento, né? Então, o nosso grande desafio aqui é a parte física, porque os jogadores trabalham. Então, o jogador trabalha de 8 às 4, 9 às 5, nunca vem fresco para atuar. Mas jogam sim, toda quarta e final de semana. Eu acho até que eles aprenderam, eles foram fazer um estágio no Brasil com os dirigentes brasileiros, né? Porque é jogo quarto e domingo, quarto e sábado. E jogador que não tem muita estrutura, não tem lastro físico, né? Mas fizemos sim, João. Eu acompanhei muito aqui a Liga Local. Eu lembro que no meu primeiro mês eu acompanhei 14 jogos. E não tem final de semana, é quinta, sexta, sábado, domingo, das 6 da tarde até 10 da noite no estádio, porque eu vejo vários jogos, né? Então, é por aí. É um desafio, e nós fomos felizes, né? Porque você atuar, né, com uma seleção mesclada, com jogadores profissionais, internacionais, com jogadores locais, não é fácil. Possivelmente eles vão fazer parte de uma transição, né? Talvez aos poucos, saindo ali, até poder, talvez um trabalho de 1 ano, 2 anos, talvez para próximas eliminatórias já consiga, né? Se seguir num trabalho bacana, estruturado. Perfeito. Léo, eu vou um pouco na contramão aí do João, eu vou perguntar o seguinte para você. Você está num país de língua inglesa. Essa influência de colonização inglesa influencia diretamente no trabalho? Eles trazem essa cultura inglesa ou não? Pelo fato de ser país considerado, né, pela questão de desenvolvimento latino-americano, não tem nada a ver. Queria que você falasse dessa barreira, né? Porque não, Leandro. A tua filosofia é a filosofia de treinador brasileiro, né? Então eu queria ver essa visão, assim, se eles têm essa visão europeia e você trazendo filosofia de treinador brasileiro. Não, perfeito. Não, aqui a influência inglesa é total, e até porque o jogador local, os torcedores, eles apoiam e são apaixonados pela Premier League inglesa, até porque a seleção, antigamente, só utilizava jogadores ingleses, em sua maioria. Então, o local ficava meio que sem chance. E era uma reclamação dos locais, né? O jogador não conseguia se desenvolver porque não tinha espaço na seleção. Ou seja, vulgarmente falando, era uma seleção de aluguel. Era uma seleção que somente trazia, sabe, convocava jogadores de fora, e muitas das vezes sem identidade, né? Agora, a influência aqui do Caribe, não somente em São Cristóvão e Neves, né? Tem muita influência inglesa no estilo de jogo, mas, assim, é um estilo de jogo ainda, uma Inglaterra um pouco antiga, não a Inglaterra que a gente está vendo atualmente na Eurocopa, né? É um estilo de força física, contato físico, ligação direta, mas nós conseguimos realmente fazer essa mescla, né? De um pouco do futebol brasileiro com o futebol europeu, fazer essa mescla, inclusive a parte tática também. Legal. Outra coisa que eu percebi, eu não sei se eu estou enganado, eu vou perguntar para vocês que são muito mais da área técnica do que eu. Eu sou um mero coadjuvante hoje aqui. Mas eu tenho percebido, principalmente a Eurocopa, eu não sei se o Álvaro já viu, se o João já notou também, o futebol está muito mais dinâmico, principalmente na Eurocopa. E eu notei, eu pelo menos, na minha leiga visão de telespectador, eu notei assim uma volta do 3-5-2. Isso bate, é verdade? Eu percebi, assim, eu como leigo eu percebi, o pessoal está jogando mais 3-5-2. E eu percebi uma velocidade muito mais intensa na Eurocopa. O pessoal está começando a usar isso, Léo? Você podia me esclarecer um pouco mais? Está voltando nesse esquema aí? Na verdade... O Léo e o Maia também, né? Então, Leandro, na verdade, o que acontece? Perfeita essa observação. O 3-5-2, série de 3, né? 3-6-1, variando para o 3-5-2.
em fase de construção, e isso é uma tendência mundial, né? Agora, aqui também no Caribe, eles utilizavam essa tendência. Inclusive, o Márcio Máximo utilizou a saída de 3 contra a gente no jogo, foi bem visível isso. Agora, em fase de transição e em fase alta, com posse de bola, você já vê ali, praticamente ali, um 2-3-5, né? Está sendo também muito utilizado o 2-3-5 em fase alta, por quê? O Flamengo utiliza, desde a época do Jorge Jesus, a seleção de El Salvador utilizou contra a gente, o 2-3-5, por quê? Eles abrem as pontas para ganhar amplitude, com 3 na área, dois atacantes mais o playmaker, o 10 infiltrando, né? E 3 jogadores de contenção, fazendo o suporte ofensivo e a cobertura ofensiva. Então, assim, eu até conversei com o meu staff, é uma tendência mundial e o futebol está globalizado, então não tem mais bobo. Você vai na América do Sul, América do Norte, Sudeste Asiático. Eu lembro que quando eu trabalhei na Tailândia, em 2017, algumas equipes já utilizavam também o 3-4-3, valendo para o 3-3-4. E aqui nos jogos, quando a gente estava perdendo, no final você tem que fazer alguma coisa, eu utilizava o 2-3-5. É o que você pode fazer para tentar preencher o campo adversário. Perfeito. Isso eu vejo também analisando. Eu acho que essa questão dos sistemas, eles são, assim, desde que chegou uma linha, né, de tendência, preenchendo bem setor defensivo, intermediário e campo de ataque, ele há esse rodízio, é o 4-4-2, o 3-5-2, o 4-3-3 com as suas variações. E eu acho que são fases, momentos. Teve há pouco tempo atrás o 4-3-3 era febre, né? E como já foi o 3-5-2. E, logicamente, hoje, a técnica, você consegue evoluir, mas você não consegue colocar um talento num atleta que não tem o dom. Ele melhora tecnicamente e tudo. Aonde que você consegue ter um ganho maior? Na valência física, isso faz a intensidade do jogo aumentar, possivelmente até a dinâmica, e você consegue bolar estratégias, que daí vai mexer talvez diretamente com o preenchimento de espaço, com a tática. Então, o 3-5-2 ele tem voltado muito com essa visão de preencher a última linha adversária, de encurralar o adversário lá em cima. Né, na parte defensiva é normal voltar com os 2 alas, fazer uma linha de 5, tentar neutralizar um pouco, deixar o espaço menor para os extremos de bom contra 1, e daqui a pouco vai ser outras tendências que vão voltar, daqui a pouco 4-4-2, daqui a pouco com 4-3-3, e depois, né, então vão se recriando, mas é a questão só de distribuição, né? Dentro de campo os sistemas são, né, praticamente desrespeitados, desce um pouquinho os 2 extremos, entra um pouquinho, sobe os 2 laterais, vai mudando, mas é uma evolução de acordo com as estratégias para poder segurar, né? Esse aumento, essa volta, vamos dizer assim, do 3-5-2 são ajustes táticos, assim como o aumento da intensidade, da dinâmica, porque é o melhor desempenho ali a poder evoluir. E hoje, cientificamente, o futebol está evoluindo muito, tem muitos estudos, muitas pesquisas e muita tecnologia, com GPS, com testes, com suplementações até, com equipamentos de fortalecimento que permite essa evolução, né? Eu acho que isso impacta diretamente. E eu vou pegar ainda um gancho, já que a gente fez essa miscigenação ali de raças ali que o Leandro puxou, e me veio uma curiosidade, Léo, com um pouco da tua experiência. Você já passou, se eu não me engano, aqui 4 continentes: asiático, africano, passou agora América Central, teve experiência aqui no Brasil também. Eu queria que você citasse, de repente, as características um pouco de cada mercado, de repente um pouco por cima, e talvez a principal dificuldade em cada um deles. Na Ásia, a maior dificuldade talvez a língua, ou, né, a mão de obra mesmo, o jogador. Na África, me gerou muito essa curiosidade de se aproveitar um pouco dessa tua experiência. Queria que você falasse um pouco. Então, João, perfeita aí a sua consideração em relação à parte tática, sabe? Excelente. E só para completar, o que acontece? Eu considero que, né, o sistema tático ele é circunstancial de acordo com o momento do jogo, né? Como você bem explicou. Na minha opinião, ele só é mudado, só se muda o esquema tático, quando realmente você quebra a linha de 4 para 3.
aí você pode dizer que realmente você mudou o esquema tático. Porque o 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, 4-5-1 são variações, né, do 4-4-2. Então, assim, o que acontece? Em relação à minha dificuldade maior aqui, foi a questão física. Por quê? Contra o El Salvador, que é uma equipe da América Central, que são jogadores habilidosos, rápidos, que fazem bastante ultrapassagem, por fora, por dentro. Então, assim, eu sabia disso, e eu sabia que eu tinha que defender com linha de 5, com linha de 6, às vezes. Só que como é que meu jogador de beirada vai fazer o bate-volta? Se ele não tem uma condição física, né, top. E aí, o que acontece? Ou eu fico preso ao jogador inglês, já maduro, já experiente, de 27, 28, 29 de idade, ou eu faço a renovação. E a renovação eu tenho que botar o jogador na liga local, que não tem o lastro físico. Então, ele sabe que ele tem que fazer, ele tenta, mas não tem a consistência de permanecer o jogo todo com a linha de 5, né, em bloco baixo. Resultado, a grande carência, né, foi isso. Foi realmente as coberturas dos laterais. Foi o nosso grande... Assim, eu sabia que estava acontecendo e você não tem que fazer. Você tenta ali, mas é cobertor curto. Em relação por exemplo, você me perguntou em relação às características dos continentes, né? Na África, por exemplo, você já vê realmente... É difícil você ver linha de 3, é mais linha de 4. Eles gostam muito de fazer o 4-2-4 na África, né? O 4-4-2 variando para o 4-2-4, 4-3-3, mas assim, eles são muito ofensivos, né? Só que assim, você pode também colocar um 4-2-4 e não ser tão ofensivo. O que eles fazem na África? Como na Ásia também. Na Ásia, às vezes a primeira linha ela fica sustentada, os laterais não sobem. Então, você fala, eu vou jogar no 4-2-4, subofensivo. Se você não liberar os alas, os laterais, não é subofensivo, né? Eles quebram o jogo em 2 jogos. Agora, como eu falei anteriormente, João, o futebol está muito globalizado. Então, você vê o sistema tático, por exemplo, da Trinidad e Tobago, da Guiana, de El Salvador, é moderno, é o que você vê na Europa, né? Somente que a mão de obra, né, a material humano é que realmente você perde ou ganha, né? Falar em material humano, Léo, você falou do teu staff. E como que é o teu staff, assim, o pessoal que trabalha, o teu preparador, o teu analista, teu analista de performance, tudo, como que é? São profissionais aí de São Cristóvão ou também estrangeiros como você? Então, são todos locais, em sua maioria. Eu só consegui trazer um profissional brasileiro, que é o Gerard Betim, que é treinador de goleiro. Por quê? Logo quando eu cheguei aqui, 2 semanas depois, já teve a restrição pelo Covid. Ou seja, brasileiro hoje está proibido de entrar na ilha. Brasileiro, argentino, sul-africano, indiano, inglês e colombiano. Então, resultado, os profissionais que eu tinha indicado e recomendado, eu não consegui trazer. O Gerard veio por ser brasileiro, residente nos Estados Unidos e por ter passaporte americano. Os demais são locais, né? São profissionais com experiência, ex-jogadores, enfim. Eu tenho uma comissão até grande. Fisioterapeuta, assistente de fisioterapia, médico, auxiliar técnico, tenho 2. Treinador de goleiro, tenho 2. Tenho o Gerard Betim, que é o brasileiro, e eu consegui identificar aqui um local também interessante. Agora, analista de desempenho, nós não temos fixo. Nós temos, sim, parceria com plataformas, né? E com scouters que residem no Canadá, Escócia, Inglaterra, que eles nos dão, né? Nos enviam mensalmente as plataformas, os dados. E sobra para quem? Para mim. Eu que tenho que ver 3 vezes o mesmo jogo e vou editando e vou fazendo as notas, né? Então, é isso. A gente foi desse jeito. E os jogadores aí, por exemplo, você falou que eles são semiprofissionais. Eles são os amadores, assim, tipo, igual é a nossa suburbana, né, Maia? Aqui, tipo, claro, eu tô fazendo me perdoe, tá, Léo? Fazendo Sim, uma sim, uma analogia.
uma analogia, a nossa suburbana, igual, por exemplo, o Maia, nosso clube, o Clube Desportivo Paranense, jogamos a suburbana, né, a segunda divisão de suburbana aqui em Curitiba. Então é um pessoal que joga, trabalha, tudo. Como que eles também são profissionais, ganham, sei lá, um cachê, ganham um salário? Porque, por exemplo, aí existe o jogador, todo mundo que participa da Premier League é semiprofissional ou também já tem os profissionais que se dedicam integralmente à profissão futebol? Então, o que acontece, Álvaro? A grande maioria trabalha. Logicamente que nós temos aqui 2 rapazes da seleção que não. Trabalha fora do futebol. Isso, trabalho, eu Que é tenho. igual o Leandro. O Leandro é professor e a gente sempre brinca, né? Que perguntam para ele, Leandro, você trabalha além de dar aula, né? Então, Além de dar aula, você trabalha também? olha, né? Ô, Álvaro, deixa eu te falar. Aqui é muito parecido e semelhante com o que ocorre no mundo árabe, ali no Kuwait, no Catar, nos Emirados Árabes, né? Os jogadores, eles são semiprofissionais, eles trabalham. Eu tenho professor aqui de educação física, eu tenho mecânico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho do governo que trabalha na imigração, enfim. Agora, eles têm uma capacidade muito boa, por quê? E um potencial muito bom. Logicamente que a seleção são os melhores do país. Quando eu assumi, eles me deram 50 nomes para fazer realmente aquela peneira, né? E você vai avaliando o jogador que tem potencial para realmente poder jogar ao lado de um Romain Sawyers da Premier League inglesa, do jogador que joga na Escócia, no Canadá, nos Estados Unidos, e o jogador que tem um potencial somente para a liga local, né? Então é muito parecido com o jogador da periferia, né? Carioca, da periferia que atua, né? Às vezes na segunda divisão, nas divisões inferiores do Brasil, estaduais. Você tem que identificar o jogador que tem potencial para atuar no nível internacional, correto? Como também tem o craque da pelada, né? E tem o jogador que tem potencial para jogar no clube profissional. Então, assim, todos aqui trabalham, todos da liga aqui trabalham, somente 2 jogadores não trabalham, por opção pessoal, e por coincidência, são os 2 que rendem melhor fisicamente, porque são jogadores que o meu volante e o menino que é atacante. Por quê? Ele vai na academia todo dia, ele se cuida, né? Ele faz o treino extra. O outro não, o outro já tem que... eu respeito muitos jogadores porque é complicado. O camarada trabalhar todo dia, treinar todo dia, depois do trabalho, e jogam quarta e final de semana. São 2 jogos por semana. Eu já avisei a federação que isso não é o ideal, né? Porque musculatura, joelho, enfim. Mas, assim, é um nível interessante. É um nível interessante, né? E a gente está conseguindo exportar jogador. Também E esses jogadores, eles têm remuneração ou é tudo na base do amadorismo? Tem remuneração? Desculpa, eu esqueci dessa. Eles têm, sim, mas é uma remuneração, é um salário, como se fosse ali, em média aqui, 500, 600 dólares por mês, mais alimentação, né? E mais material esportivo, porque todo clube local aqui, ele tem o seu patrocínio, ou seja, de uma empresa de telefonia, TV a cabo, celular. Outro clube aqui é de uma empresa do ramo imobiliário, enfim. Então, todo clube tem um suporte, né, de uniforme. Então, esse jogador, ele é profissional, semi-profissional, mas ele não consegue viver do futebol. É mais ali para... Ele vive realmente do trabalho dele. Né? O suporte do trabalho, né? Porque 600 dólares aqui não condiz. Aqui a vida aqui é muito cara, é Caribe, né? Então, é por aí. E, Léo, aproveitando isso aí, você acha que implementando esse projeto, que, pelo que eu entendi, você tem esse contato muito próximo com a federação, com o presidente, aí fez uma proposta, provavelmente ele achou interessante, viu o resultado em 5, 6 meses de trabalho, creio eu que grande chance disso continuar e evoluir. Você acredita que seja possível até uma profissionalização um pouco melhor no futebol com isso? Porque se você prioriza e quer trabalhar com atletas regionalizados, talvez vai ter que ter mais atletas que vão ter que se dedicar apenas ao esporte, que nem você falou, os que melhores renderam fisicamente deve ter sido os estrangeiros e esses 2 que se dedicam
exclusivamente para isso, porque eles têm a condição de fazer uma academia, né? Eles fazem só isso, e o corpo humano é a máquina. Então, você pode, de repente, ter uma força com a federação para manipular o calendário. Você comentou, não vamos fazer jogo toda semana, 2 jogos semanais, vamos deixar para fazer um só, às vezes com outras copas ali a gente pode criar, e daí fazer uma a cada 15 dias, uma vez por mês, o jogo na quarta. E você acredita que isso possa ir evoluindo ao ponto de ter alguns atletas que, vamos dizer assim, se profissionalizem, não legalmente, né, mas burocraticamente, mas se profissionalizem de fazer só isso, né? E de repente até, se eu não me engano, no Catar, você talvez pode me corrigir, tem a Aspire, que é onde treinam a seleção, né, do Catar, e o atleta ele vai só jogar para o time dele, mas ele treina mesmo com a seleção. De repente seria uma alternativa onde os atletas convocados eles treinariam com a seleção e só jogariam. Enfim, são ideias, você vê perspectiva nesse tipo de poder, assim, que você pode fazer essa reformulação, essa revolução toda no futebol nacional aí da ilha? João, perfeito. Tudo foi passado. Eu passei para eles várias alternativas. Só que o problema aqui, o grande problema aqui é o trabalho, realmente. Aqui tem a Premier League e tem a FA Cup, que eles imitam da Inglaterra, né? Então, o que acontece? O que eu cheguei a falar com a federação? Logicamente que após uma identificação de talentos, né? Você identificou o talento, principalmente jogador de 19, 20, 21 de idade, jogadores sub-23, eu já falei, pessoal, vamos tentar realmente dar um suporte para esse atleta. Então, por exemplo, tirar o cara do trabalho, tirar o jogador do trabalho. A federação ela poderia, sim, cobrir o salário desse jogador, para que ele pudesse realmente se dedicar ao futebol de maneira integral. Esse é um ponto. Outra ideia que eu já sugeri, exportar jogadores, né, fazer intercâmbio. Inclusive, eu estou tentando agora mandar 3 jogadores para o Brasil, de 19 de idade. Por quê? O que acontece? O jogador inglês, não é que eu seja contra o jogador internacional, pelo contrário, ele tem que vir sim, mas tem que vir de um nível diferenciado. Tem que vir para resolver em campo, para ajudar em campo. O que acontecia é que alguns jogadores ingleses vinham e a diferença não era muito visível em campo. Era mais a nível de questão física. Então, o país, João, só vai crescer no futebol se ele investir na base, em jogadores jovens. Então, esse projeto ele tem que continuar, sim. Eu ficando ou saindo, eu vou deixar aqui, o projeto já está feito, né? E o grande papel aqui, meu grande objetivo é deixar um legado para o país. Não é só classificou agora a primeira fase, classificação histórica e tchau, acabou. Aí daqui a 4 anos, na próxima eliminatória, muda. Não. O jogador de agora, 19 de idade, 20, 21, ele vai estar com 23, 24, 25. Mais experiente, mais rodado. Talvez já até com a possibilidade de ter jogado no exterior, que foi o caso do centroavante, que está indo para Portugal agora. Então, outra sugestão que eu já dei. Por exemplo, mas depende de orçamento, né, de grana. 5 anos, você pega o jogador de 13 de idade, 12, 13, mais 5, 17, 18. Formatar a base aqui, que não existe a base aqui no país. Existe sim, a base é sazonal. Tem uma competição sub-17, eles reúnem os atletas, treinam um mês e vão competir. Então, isso não funciona, né? Isso não funciona, né? Não é igual pastel, que você coloca no óleo e fica pronto e acabou. Você tem que realmente formatar um projeto de 5 anos, importar uma escola, que no caso seria brasileira, por estar aqui, e trazer treinadores brasileiros, né, para fazer esse projeto na base. É o que é feito no Catar. A Aspire, ela identificou isso, ela utilizou a escola holandesa no Catar, do sub-12 até o sub-20. Então, se vocês fizerem esse projeto de 5 anos, de 4 a 5 anos, com certeza a seleção aqui local, a seleção de São Cristóvão e Neves, de 2025, vai estar bem mais forte e madura, né? E pronta para realmente tentar passar num objetivo mais... ter constância, tem que ter consistência, não é porque classificou agora, deu tudo certo e vamos que... Não é assim, não pode ser na empolgação somente, né? Tem que realmente seguir o projeto. Tomara que eles realmente sigam, né? Eu vou ter reuniões agora, semana que vem, quando sair da quarentena,
E tudo que você falou aí, perfeito, sabe? Assim, observações. E você está fora daqui, você está conseguindo fazer o desenho, né, daqui da seleção. Parabéns pela observação. E pegando isso aí, você acha que levando essa, vamos chamar assim, escola brasileira, então montando, se tudo isso aí for concretizando, a trazer jogadores, que nem você comentou, pro brasileiro, pro campeonato brasileiro, você acha que seria um grande feito de poder, de repente, profissionalizar o atleta aqui, então, né, numa escola que, de repente, fale a mesma linguagem, que possam ser convocados para os amistosos, para as datas, né? Não sei se aí respeita a data FIFA de amistosos, mas que eles possam até desenvolver aqui, ao invés da Premier League aí, né, local, e que, de repente, que nível você, de repente, enxergaria o atleta de seleção aí, aqui no Brasil? Você acha que Isso teriam que eu ia atletas, Qual atletas é o inscritos nível na aqui? Série Qual A, na série? Série B, na Série C? Você tem alguma ideia já, algum parâmetro quanto a isso? Tem, João. Na verdade, esse intercâmbio seria somente para jogadores sub-20, né? Intercâmbio. Você deixar o rapaz ali, o jogador, 3 a 6 meses numa equipe grande do Brasil, intercâmbio somente para ele, porque ele vai ter um ganho absurdo, né? Ele vai ter 5 refeições, treinos diários, treinos full-time, integral, fora academia e tudo mais. Agora, em relação ao nível do jogador local aqui, por exemplo, você tem um nível técnico, né, tático, físico e emocional. São vários níveis. Agora, se eu for ali no conjunto é um jogador de Série C do Brasileirão. Série C do Brasileirão. O local. Logicamente que eu tenho jogador aqui da seleção que o nível técnico dele, tecnicamente, ele joga na Série A. Jogaria tranquilamente numa Série A. Mas fisicamente já não tem a consistência, taticamente também não tem aquela malícia, não tem a formação tática, né? Então a grande dificuldade é essa. Mas assim, por isso que foi muito interessante a simulação por parte deles, foi muito rápida, e é muito interessante você observar, por exemplo, um jogador da Premier League inglesa, da Championship, jogar ali com um jogador que é local, né, que não teve a formação tática, e a gente conseguiu fazer sabe, deu liga realmente, deu liga. Só para completar, João, Álvaro e Leandro, nos 6 jogos, nós invertemos por total o que era feito no passado aqui. Nós utilizamos só mais jogadores locais do que os ingleses, do que os internacionais. Então, por exemplo, contra a seleção da Guiana, foram 6 locais e 5 internacionais. Contra Bahamas, já foram 7 locais e 4 internacionais. E o nosso recorde foi contra a seleção mais forte, né? E na segunda fase, que é El Salvador, que foram 8 jogadores locais e 3 internacionais. Porque o goleiro foi nascido e criado aqui. O nosso goleiro que jogava em Honduras está indo para Malta. Então, assim, Isso aí não pega no teu pé de vocês, tipo, se desclassificarem, assim, por exemplo, tô vendo a imagem do jornalista aqui. Pô, o Léo Neiva vai lá, escalou os locais e a gente perdeu aí. Tinha que ter escalado mais gente de fora, sei lá. Teve esse tipo de crítica aí? Não, Álvaro, sabe por que não teve? Porque realmente eu escalei de acordo com a performance. Então foi muito visível isso, né? Inclusive alguns jogadores internacionais que eu coloquei para jogar pela parte tática, experiência, maturidade, esperava mais esses jogadores, né? E não renderam o esperado. Então, assim, foi uma surpresa, né? Porque ninguém esperava que uma seleção com mais locais, né, conseguisse bater de frente com o Trinidad e Tobago. A Trinidad e Tobago, uma seleção que no papel não tem comparação com São Cristóvão de Neves, com Guiana, é muito acima o nível. Aliás, seria a seleção realmente, era a cabeça de chave do grupo, né? E seria a seleção que todos esperavam que classificasse para bater de frente com o El Salvador. Ali seria realmente um nível de igual para igual. Então, mal comparando, o jogo contra o El Salvador foi um jogo de Série A do Brasileirão contra a Série C, mais ou menos por aí. Trinidad e Tobago, o time titular de Trinidad e Tobago
Grécia, Bélgica, Canadá, Major Soccer League, Estados Unidos, Pro League da Arábia Saudita, segunda da Alemanha. Então, assim, não tem comparação. São jogadores que você vê ali que tem mais, são mais compostos fisicamente, taticamente, e por coincidência o treinador da Trinidad e Tobago caiu. Então você vê que o negócio realmente foi sério. Essa não classificação, porque a única seleção que se classificou, que não era cabeça de chave, foi a nossa, foi o São Cristóvão Neves. Lembrando que eram 6 grupos de 30, 6 grupos de 5, 30 seleções, né? E somente uma classificava, ou seja, de 30, 6 classificaram. E recordando, Canadá, El Salvador, Panamá, Haiti, São Cristóvão Neves e Curaçao. Curaçao que é treinada pelo treinador holandês, o Guus Hiddink, e o auxiliar é o Cruyff, que foi centroavante da Copa de 94, 98, 2002, se não me engano, e utiliza jogadores todos da Holanda. Todos são da Holanda, Premier League ou segunda divisão. E não teve surpresa, porque os 3 que passaram à frente foram os 3 com mais tradição, mais camisa, mais peso, mais investimento, mais suporte financeiro. Canadá, Panamá e El Salvador. Foram os 3 que passaram à frente. Léo, eu sou meio burrinho. Eu pesquisei e não entendi. E aonde que tá os Estados Unidos e o México? Eu não conseguia entender. Então, vamos lá. O CONCACAF, os 5 da CONCACAF, do ranking da CONCACAF, os 5, o top 5, estavam esperando esses 6. 5 esperam 6, né? Então, dos 5 esperaram 6, dos 6, 3 passaram. Então, praticamente, 5 seleções estavam esperando 3 classificadas para o octagonal final. Então, esse octagonal final, que é a terceira fase, vai começar em setembro. Então, é a grande pena nossa, porque se a gente consegue essa classificação para a terceira fase, a terceira e última fase das eliminatórias, imagina, Álvaro, João e Leandro, imagina o impacto para o país você ter aqui, no mínimo, 7 jogos em casa e 7 jogos fora, contra México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica, 5. E mais os 3, né? Os 3 seria Canadá, que passou, Panamá, e o nosso sonho, imagina aí, São Cristóvão Neves nesse grupo, uma coisa assim, absurda, né? Eu naquele dia lá do primeiro jogo, poxa vida, que pena. Mas aí é que eu falo da consistência física, da maturidade, do emocional. Aí você passa para uma outra prateleira, né, de competição. Então, assim, se a gente conseguisse realmente passar por El Salvador, mal comparando, é você colocar um clube do estadual do Paraná, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, para a Libertadores da América, né? É mais ou menos assim, essa analogia que eu faço. Eu ia perguntar o seguinte, Álvaro e João e Léo. Você acha interessante, de repente, aí para um futuro, trazer jogador, fazer o caminho inverso, ao invés de mandar jogador para fora, trazer jogador de fora? Acho super interessante, Leandro, só que aí vai no problema do orçamento. O clube não tem grana para trazer jogador de fora, né? O clube local aqui não tem esse suporte financeiro, né? Então, na verdade, nós temos realmente que exportar o jogador local. Eu estou tentando, e outra coisa que eu conversei com a diretoria, não adianta fazer amistoso internacional contra as seleções caribenhas somente, né? Por quê? Por mais que a potência do Caribe é a Jamaica, a segunda potência é Trinidad e Tobago. Só que o estilo de jogo deles é um estilo de jogo caribenho mesclado com o europeu, principalmente o inglês. Então, eu conversei, já foi aprovada essa ideia. Em setembro e outubro vai ser a próxima data FIFA, né, os amistosos. Nós vamos fazer jogos contra seleções da América Central ou, se possível, América do Sul.
para realmente você jogar num nível bem acima do seu, para você desenvolver. E a preocupação não vai ser o resultado, vai ser realmente o jogo em si, né? Porque a diferença de lastro, né, tático, físico, de malícia é absurda. É muito grande a diferença. E jogar com um clube aqui no Brasil, será que é uma alternativa assim também, Léo? Sim, amistosos, né? É o que eu estou tentando também, levar a seleção para, no final do ano para o Brasil, a seleção sub-23, somente jogadores novos, né? Para fazer amistosos contra equipes, por exemplo, você jogar contra um Fluminense, um Vasco da Gama, um Paraná Clube, com Não, certeza, né? Paraná não, que periga ganhar, viu? Paraná não, por favor. A seleção vai ganhar de todo mundo, que esse daí vai ganhar do Nada. Vasco, vai ganhar do Fluminense e vai golear o Paraná aí, Leandro. O negócio é para desenvolver e quem sabe, de repente, um atleta fica, né? De repente, um moleque aqui fica pelo Brasil. Seria super interessante isso daí. Com É certeza, verdade. com certeza. Por exemplo, uma coisa assim que eu gosto, eu sou vidrado, assim, por exemplo, eu sou tipo o Nelson Rodrigues, assim, sabe? Eu acho uma loucura o futebol, assim, eu vejo o futebol com outros olhos, né? Vocês eu gosto, o Léo, o João, assim, que é o 4-4-2, o 4-3-3 e tal, todas essas coisas. Eu já sou mais aquela loucura da epifania, assim, sabe? Inclusive, agora, segunda-feira, eu fiz a apresentação dentro de uma das disciplinas do mestrado. Eu trabalhei um livro de um autor alemão, que o nome do livro o nome do autor é Hans Gumbrecht. Ele é torcedor do Borussia Dortmund e ele tem um livro que se chama Elogio da Beleza Atlética, né? Que fala justamente assim, a epifania do jogador jogando e também da torcida jogando, né? Que eu gosto dessa coisa assim da loucura, por exemplo, que você pega assim, Nelson Rodrigues, né? Você é um carioca, né, Léo? Com certeza não presenciou na contemporaneidade, mas se vive lá essa experiência estética de estar próximo ali da obra de Nelson Rodrigues. Então eu gosto desse lance da torcida, do envolvimento, de você ser uma loucura pelo futebol. Me conta uma coisa, como que é aí o público? A torcida se envolve, a torcida os times locais têm torcida, a torcida da seleção, o público, né, o cidadão, a população torce pela seleção, e o futebol é o principal esporte de São Cristóvão e Neves? Álvaro, é o principal esporte, né? E eles são apaixonados. Tá batendo torcida na Premier League, tá batendo público. Só que agora a gente está aqui com 300 casos, 294 ativos e já houve 3 mortes, né? Por causa do Covid. Então eles conseguiram ficar 4 meses sem casos efetivos de Covid. Então a liga local ela tem torcida, são clubes aqui, tem clube aqui de 70, 80 anos de tradição, né? Tem clube tradicional, mas nosso estádio é um estádio antigo, né? Eles estão fazendo um CT novo. A ideia também é de construir um estádio padrão arena para 30, 40 mil pessoas, né? Mas o nosso estádio atual, a capacidade, se não me engano, é de 10 a 15 mil no máximo, né? Somente que no nosso jogo, aqui em casa, tanto contra a seleção da Guiana, contra a seleção de El Salvador, nós não podemos ter público por causa da Covid. Então foi também um clima diferente você jogar sem público contra El Salvador, contra a seleção da Guiana, e lá em El Salvador tinha 20, 25 mil no estádio. E é outra atmosfera, sabe? E o teu jogador é acostumado a encarar uma torcida dessa, assim? São acostumados pelo fato deles já terem experiência na seleção. Os novos que estrearam comigo, né? Essas 7 estreias, inclusive contra o El Salvador, eu coloquei o nosso atacante todo o segundo tempo para jogar. Então a intenção ali, porque você reverter um quadro, né, contra o El Salvador fora de casa não é tão simples. Então no segundo tempo eu já coloquei o menino de cara para ele poder jogar 45 minutos contra uma seleção pesada, com o estádio cheio, um jogo realmente, sabe, mais pesado. E deu certo.
deu certo. Então, assim, o grande lance aqui, Álvaro, é esse legado. E o resultado veio junto com a renovação, que não é fácil você conseguir obter resultado com a renovação. Então, foram oito estreias, meninada, né? Agora, teve o suporte do staff técnico, teve o suporte da federação e principalmente dos jogadores experientes da própria Inglaterra, dos jogadores internacionais. Foi muito interessante você ver o Romain Sawyers, que é um jogador de 29 de idade, né? Dando aquele suporte emocional e abraçando, né, o menino de 19 de idade, 20 de idade, que saiu aqui do time local, praticamente virgem, né? Sem estreia pela seleção, né? Enfim. Então, o meu maior objetivo aqui não é nem essa questão de classificação em si, é desenvolver o futebol local forte para os próximos anos. E é um país desenvolvido, vamos dizer assim, rico, deve ser o turismo a principal atividade, não sei, mas é um país desenvolvido que teria condição, que nem a gente comentou dos planos, de repente ter um investimento da federação para uma turnê de amistosos aqui na América do Sul, ou essa condição que a gente comentou de selecionar os atletas para a seleção e fazer com que a própria federação desse uma remuneração para ele viver só disso. Você vê esse tipo de possibilidade pelo desenvolvimento do país? Então, João, o país não é tão desenvolvido até o país vive hoje do turismo, né? Do turismo e da situação de investimentos financeiros por estar no Caribe. Antes era açúcar, né? Antes era açúcar, aqui eles exportavam açúcar para toda a região do Caribe, Estados Unidos. Tanto é que o apelido da seleção são os Sugar Boys. Agora, em relação a investimento, a FIFA ela tem ajuda, né? Ajuda anual. Então tem sim, eles têm capacidade para fazer esse tour, o intercâmbio, tem sim. É isso até que eu ia perguntar. A FIFA ela colabora com todo mundo, né? Porque é interessante você ver os números. A FIFA é maior que a ONU, né? Por exemplo, a FIFA tem mais filiados que a ONU. Então, olha só o tamanho. Então, a FIFA colabora com todo mundo e ela colabora, por exemplo, assim, ela colabora também com a CBF? Ou é só com as seleções que precisam, com as federações locais que precisam de um empurrão, assim, Léo? Boa pergunta, Álvaro. Eu sei que a FIFA ela provê, né? Ela provê essas seleções de desenvolvimento, ela realmente financia. Então, parece que são $200 mil anuais para viagens, hotéis e tudo mais, e 100 mil a cada 2 anos para material esportivo, né? Desde de camisa até bola, cones, gol móvel. Então, assim, aqui a gente tem eu tenho aqui um container aqui com material de Europa, né? Então, assim, nesse ponto, não existe realmente carência, né? Agora, eu não sei realmente, foi até uma observação boa, eu não sei se, de repente, uma França, uma Argentina, o Brasil, recebe essa ajuda da FIFA. Não sei se eles estão naquele programa, porque é o programa Gol da FIFA, né? Para seleções menores da África, Caribe, Ásia, Europa, né? Não sei. Mas aqui, em relação a dinheiro, não tem problema para fazer viagem, um intercâmbio, um tour na Europa, um tour pelo Brasil, para ficar no Brasil, de repente, 2, 3 semanas, né? E também para levar o atleta para o Brasil. Porque eu conversei com eles, olha, eu estou sozinho aqui de brasileiro, só tenho um treinador de goleiro. Então, se nós conseguirmos mandar 3 jogadores de 19 de idade para que eles possam fazer esse estágio no Brasil de 3 meses num clube grande brasileiro, né? Imagina o nível de desenvolvimento que ele vai saber obter em 3 meses, né? Vai ter um ganho como se fosse 2 anos com o Léo aqui. E bem explorado, é possível fazer um marketing, uma visibilidade de atrair, talvez, aí sim, um investidor local mesmo, de repente até estrangeiro, aí começa a desenvolver. Tendo projeto, né, pode ser no sul do Alasca. Eu acho que querendo não... Com essa campanha que você teve, se você tivesse a proposta da revolução e não alcançasse os resultados que tiveram, já seria proveitoso. Já teria, o início, é o primeiro passo.
de um projeto, uma revolução, vamos chamar assim. Se você tivesse os estrangeiros, a experiência e tivesse o resultado que você alcançou, também seria bacana. E você conseguiu unir os dois. Você comparou uma situação de pegar um time de estadual do Rio de Janeiro, do Paraná e colocar na Libertadores. Eu comparo um time do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, que não vem na cabeça agora fácil, e conseguir colocar na Sul-Americana, na primeira divisão. Porque, de fato, foi de fato, valorizando todo o seu trabalho, porque isso aí veio da cabeça da gestão e da execução técnica do trabalho, de você colocar na cabeça uma tendência diferente de jogo, uma ideia, uma estratégia, fazer um desenvolvimento físico em questão de meses com quem não se dedica só para isso. Então o ganho ele é absurdo assim, né? Então toda essa revolução que a gente veio comentando, que você está fazendo algumas propostas, está induzindo, vou chamar assim, ele vai surtir efeito até nesse ponto de investidores que talvez ainda não veem como negócio, porque vai começar a repercutir. A hora que 3 forem para o Brasil fazer um intercâmbio, isso vai repercutir, vai atrair de alguma forma o investidor estrangeiro também, como local. E eu acho que isso tende a ser, está sendo um primeiro passo de uma coisa que daqui a 4 anos, na próxima Copa do Mundo, pode ser que a gente veja, inclusive, o projeto, porque daí, tendo projeto, vai ter recursos, tendo recursos dá para fazer o desenvolvimento, dá para focar, que consequentemente vai melhorar o projeto e vai ser um ciclo que através de uma boa ideia, de uma boa estratégia, né? Então, o cerco está se fechando, né? Para acontecer isso aí tudo, o espetáculo está ficando armado. Muito bacana o plano. João, obrigado. Agora você sabe, né, que tudo depende da política, né? E futebol também tem muita política envolvida. E vai ter agora, em agosto, a eleição aqui para a federação. Então, tudo pode ocorrer, né? Não sei se a chapa atual vai ficar ou não. E mesmo que, digamos, se a oposição que venha ganhar, não sei, que ele consiga, sabe, que ele siga, né? Que ele tenha o discernimento de seguir esse projeto interessante, bonito, né? Um projeto bonito, porque se você for ver, pesquisar, não tem uma seleção da CONCACAF que está fazendo isso. Nenhuma. Todas estão utilizando jogadores que vêm realmente de fora, que atuam em ligas melhores, né? Lógico, se eu tivesse aqui 7 jogadores da Premier League, eu iria utilizar os 7, né? Mas como nós temos somente um jogador da Premier League, outro da Championship, e os do Canadá não puderam vir. Os canadenses não puderam vir. E são jogadores de nível muito bom, porque atuam na Major Soccer League. E o Canadá fechou, teve lockdown no Canadá. Então, eu fiquei impedido de trazer jogador do Canadá. Estados Unidos também teve jogador que não veio por lesão. Mas está certíssimo aí na sua observação, está certíssimo. E, por exemplo, vamos torcer para que o Freeman vá bem em Portugal. Já está pintando também uma coisa interessante, João, é que a gente já está sendo monitorado por clubes de Portugal, não somente da Inglaterra, Portugal também. Já teve interesse nesse menino, desse atacante de 19 de idade. Então, assim, torço eu para que eles possam realmente ser negociados, sabe? O segundo jogo contra o Salvador foi muito bom, apesar da derrota, porque foi uma exposição boa para o jogador local. E engraçado que o primeiro jogo foi em casa, sem torcida, né? Eles sentiram mais. Isso foi muito engraçado. E fora, com a torcida, sabe? O jogo foi um jogo, sabe? Um jogo de futebol, né? Digamos assim. Você acha que o resultado talvez foi 4-0 primeiro, né? Você acha que isso deu uma carga no segundo? Não, pelo contrário. O que aconteceu aqui no primeiro jogo foi muito a questão de concentração. O primeiro jogo foi concentração total. Nós tomamos 3 gols em 27 minutos. Primeiro gol aos 3 de bola parada de escanteio. Um gol assim, um escanteio super bobo. O cara no segundo pau sozinho, sabe assim, uma liberdade. Foi igual hoje, a Eslováquia, né? É a Eslováquia? Eu vi o lance. Então, assim, 3 gols muito rápido. Então, assim, você vê que uma equipe, João, que teve 4 jogos, 3 jogos na primeira fase,
nós classificamos por antecedência, né? 3 jogos, nós fizemos 8 gols a favor e nenhum contra. No 4º jogo contra o Trinidad e Tobago, nós perdemos 2-0, nós já estávamos classificados. Então foi 2-0, um placar normal, primeiro gol aos 30, o segundo gol no segundo tempo. E nós utilizamos o time misto. Eu não pude utilizar jogadores por cartão amarelo, foram 3 desfalques por cartão, e eu rodei a equipe. Então, 4 jogos, 8 gols a favor e 2 contra. E até a equipe sendo elogiada por uma equipe sólida, jogando compacta, com saída rápida, de contra-ataque e tal. E aí chega em casa, contra o Salvador, toma de 3 gols assim. Então, assim, a concentração foi no pé. Eu percebi isso antes do jogo, estava percebendo, conversei com o pessoal, você tenta ali, sabe, fazer ali, reverter o quadro, mas infelizmente não foi possível. No segundo jogo, El Salvador, pelo contrário, eles não vieram relaxados, eles vieram realmente para matar o adversário nos primeiros 15, 20 minutos. E foi terrível, porque os caras os baixinhos são complicados. El Salvador é uma escola ali muito parecida com Costa Rica. Lógico, não tem comparação com o México, né? Mas o futebol mexicano é uma potência hoje mundial. Eu, como brasileiro, prefiro jogar contra uma seleção até europeia do que contra o México. O México complica mais para a gente. Porra, complica para a seleção brasileira, né? E Sim. falar em complicar, 1-0 para a Colômbia contra o Brasil, né? 1-0 para o Brasil. Tá. A preliminar tá rolando aqui, o jogo principal vai começar, né? Então, como todos aqui querem assistir, né? O Brasil e Colômbia, Leandro, manda ver a sua última pergunta aí que você... Eu ia falar sobre justamente a seleção brasileira, porque o Léo tá falando aí de utilizar jogadores da seleção dentro do país ali, e a nossa seleção, com tanto time bom que a gente está vendo aí no Campeonato Brasileiro, um campeonato bem equilibrado, um campeonato que você tem mais de 10 times candidatos ao título, nós não conseguimos fazer uma seleção com cara de Brasil, com cara de futebol brasileiro, aqui do Brasil. Essa é a minha eterna indagação, né? Porque a gente tem uma seleção europeia, a gente não tem uma seleção com cara de seleção brasileira, né? Será que a gente não consegue fazer com um time do Flamengo que está voando baixo, um time do Palmeiras que é interessante, um time do São Paulo? Será que a gente não consegue? Paranaense. O Atlético Paranaense, né? Será que nós não conseguimos, com tanto jogador que nós temos aqui, fazer uma seleção competitiva para jogar fora? Leandro, só um adendo, tá? O Brasileirão foi eleito a terceira melhor competição mundial. Mais forte. Sim. Só perde para a Premier League inglesa e para a La Liga. Ficou na frente da Bundesliga. Então, o Brasileirão, não sou eu que estou falando, é estatística mundial. Uhum. Terceira liga mais forte, é um campeonato muito pesado brasileiro. Agora, com certeza que consegue-se, né? Agora, eu acho que tem que haver essa mescla no Brasil é interessante, né? Porque a gente não pode também esquecer, né, que, por exemplo, o Brasil tem Flamengo, tem Palmeiras, São Paulo, mas, por exemplo, o jogador europeu, ele está realmente, principalmente da Premier League inglesa, né, ele está num nível, num contexto, está inserido no futebol mais forte, né? Agora, não que a Premier League seja mais forte, é porque eles recrutam os melhores do mundo. Uhum. Então, você imagina hoje a Premier League inglesa, tira os internacionais, eles têm 151 jogadores convocados. Convocados. De todo mundo. Então, E olha só, e 118 da Série A, né, da primeira divisão. Então, existem uns 30 e poucos ainda da segunda divisão inglesa que estão na Eurocopa. Pense a força, né? Agora, então é isso. Se você tirar ali os jogadores, vai enfraquecer muito ali a competição deles. Agora, com certeza que esse intercâmbio, hoje a Inglaterra ela joga um futebol totalmente diferente, né, de construção.
E a Itália também. A Itália, ela esqueceu aquele bloco baixo, sabe? 2 reis de 4. A Itália mudou por completo. Né? Agora, se você for na Itália também, se você for ver na Itália e na Inglaterra, os clubes de 6ª posição para baixo da tabela, o futebol já não é o tão moderno, já é um futebol com aquela tradição. A Inglaterra, por exemplo, se você for para o 8º colocado, já tem ligação direta, contato físico, né? Já é um pouco do futebol antigo. É verdade. Ali do pancadão, né? E como a gente estava conversando até, né, Léo, é importantíssimo. Por exemplo, não adianta só ficar. Você tá. A tua ideia de jogo, de construção do esporte dentro de São Cristóvão e Neves, tá melhor do que os ingleses pensarem e os espanhóis, né? Olha o tanto tempo que a La Liga é a La Liga, mas a Espanha foi virar uma Espanha ali por 2006, ali mais ou menos. Daí, 2008, campeão da Eurocopa. Foi aí que aconteceu, porque sempre se baseia no jogador importado e não desenvolve uma cultura local futebolística, né? Verdade, exatamente. Você falou tudo agora. Essa é a palavra-chave. É a cultura futebolística que dá vantagem, né? Dá vantagem no campo, né? É bem isso aí. Ô, Léo, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Estamos aí ligados, né? Todo mundo ligado aí no Brasil e Colômbia, né? Então, João Maia, nosso querido convidado aí, nosso entrevistador aí, que como é bom de comunicação, entende tudo de futebol, deu um show aqui na nossa mesa quadrada virtual aí, queremos que você venha mais vezes aí, e vamos mandar um contratinho para você, vai que você aceita integrar a bancada física do futebol de outro planeta. João Maia, muito obrigado pela tua presença. Suas considerações finais ao nosso convidado, Léo Neiva. Muito obrigado, Álvaro. É sempre uma honra, porque a gente fala um pouquinho da experiência, mas aprende muito mais, principalmente trazendo um ícone desse, uma referência. Que eu falei, pelo menos grande parte aqui eu aproveitei e um grande aprendizado. Sempre muito bom, né? Vai ser uma honra poder estar novamente aí na bancada. Conte comigo. Muito obrigado, Leandro, Álvaro e Léo. Né? Prazer novamente, uma honra e parabéns mesmo pelo feito, pelas ideias, pelo projeto, pela trajetória, carreira. Com certeza aí eu vou aproveitar esse nosso primeiro contato aí para aprender um pouco mais ainda, num particular da vida aí. Muito obrigado, gente. Opa, com certeza, né, Maia? E olha só, logo, quem sabe nas férias, eu espero que todos nós estejamos já, né, vacinados. Vamos nos encontrar pessoalmente, fazer uma gravação do programa pessoalmente. O Léo agora está com residência fixa próximo da gente, está em Florianópolis ali, né? Ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Floripa, né? Pô, o cara é fraco, né? Tava na praia ainda, né? Tava na praia. Olha só, morava no Rio, foi para Floripa e agora tá no Caribe. O cara, eu acho que ele não quer treinar. Né? O lance dele é estar na praia, bicho. Leandro, suas considerações finais ao nosso querido convidado Léo Neiva. Eu tive 2 aulas aqui, a aula do João Maia e a aula do Léo Neiva, né? Hoje eu tô de mero coadjuvante aqui, né? Quando eu me engatilhava aqui para fazer uma pergunta, o João vinha com a pergunta que eu estava fazendo. Eu falei, caramba, estou sintonizado, pelo menos. Então, meu agradecimento. Mas quem deu a aula foi os dois, né? Eu ganhei uma aula grátis aqui. Fantástico, né? Esse programa é fantástico por isso, né? O aprendizado aqui é. E como? A minha gratidão hoje é dupla aqui, né? E eu não tenho nem o que falar, né? Entrevistar assim o Léo Neiva, que tem um conhecimento ímpar no futebol, assim, a gente ganha, né? Então, eu imagino no presencial, né? Vamos fazer esse presencial com o Léo Neiva aí, com certeza. Quero aprender mais ainda, né? E conhecer fisicamente, né? Eu já combinei com o Serginho Cabeção, ele disse que no primeiro ele vai tocar violão com a gente aí, então vai ser bacana, vai ser... eu vou levar um dos meninos ali para acompanhar. Não, você vai ser uma mesa quadrada da boa ali. Essa nossa, quando o futebol aí de outro planeta virar presencial, vamos torcer aí que logo nas férias aí o Léo passe aqui
Passe na hora que ele estiver saindo do Rio, né? Indo para Floripa, a gente se encontra aqui, faz mais uma gravação. Verdade. Faz mais uma gravação. Léo, obrigado por você aceitar o convite, pelo teu carinho, por você abrir um espaço na tua agenda. A gente tirou aí já 20 minutos do jogo da seleção brasileira, aí que como todo bom técnico quer beber de todas as fontes, né? Então a gente pede essa desculpa, a gente agradece a tua presença. Muito obrigado por mais uma participação tua aqui no Futebol de Outro Planeta. Álvaro, boa noite, é um prazer. Não, o jogo vai passar o replay, vai ter replay do jogo, depois eu vejo o jogo, avalio, estudo, né? Agora, um prazer, boa noite, um papo formidável. João, parabéns pelo teu conhecimento, é recíproco também. Então, a gente aprende de forma mútua, né? Parabéns pelo conhecimento, de verdade. Leandro, prazer realmente, né, lhe rever. E o Álvaro, a gente está sempre em contato, né, pelo WhatsApp, e vai ter um contato, com certeza. Vamos marcar sim. Curitiba. Legal. Vamos marcar um jantar. Com certeza. Lá em Santa Felicidade. Opa, com o Leandro certeza. mora em Santa Felicidade? O Leandro mora Eu em Santa moro, estou em casa. Boa. Ô, Álvaro, tem curiosidade, Álvaro? Oi, então manda a curiosidade, só que... Manda, amor. A curiosidade é bem rápida, eu vou tentar ser... é rápida, não é longa, então eu pensei Não, que era vou tentar- longa, você vou mandou um tentar ser texto ali sucinto aqui. gigantesco? E é curiosidade para a região ali da América Central ali. Álvaro, vou dar uma pequena aula de geografia aqui. A América Então, Central é dividida em istmo, que é o que liga o continente americano, a América do Norte e a América do Sul, né? Que daí são os países ali, a Nicarágua, Costa Rica, né? Panamá, enfim. E a parte insular, que é onde está o nosso querido Léo Neiva ali. E aconteceu esse fato, Álvaro, em 1969, o futebol, normalmente, Álvaro, João e Léo Neiva, o futebol é para unir. Mas nesse caso aconteceu um jogo entre Honduras e El Salvador, em 1969, fato que ocorreu quando as seleções disputavam uma vaga para as eliminatórias do México, aonde El Salvador e Honduras possuem uma histórica rivalidade, não só na pobreza, mas também no fato colonial, aonde, por conta desse jogo de eliminatória, aconteceu uma guerra civil. E essa guerra civil foi chamada Guerra das 100 Horas. Esse conflito durou do dia 14 de julho até o dia 18 de julho, terminando com a morte de aproximadamente 6 mil pessoas. Né? Então, um fato triste que aconteceu por conta de um jogo de eliminatória, né? Da rivalidade entre Honduras e El Salvador. Foi o que desencadeou um conflito. 6 mil pessoas, hein? Caramba, hein? 4 dias. Pô, Leandro, obrigado aí pela tua curiosidade, uma curiosidade bem interessante, que como mesmo lá naquela época que o Pelé fazia as excursões com o Santos, ele parou com uma guerra. Nesse caso aí o futebol começou uma guerra, né? As histórias da bola, né, Léo? Futebol também é cultura, né? Futebol também é cultura. Com certeza. Futebol é cultura, é crônica, né? Por exemplo, igual eu tava falando, né, de crônicas, né? Só como o Leandro então fez aí a curiosidade, eu estava vendo aqui uma crônica do Armando Nogueira falando do Botafogo, o Botafogo e eu. Essa parte eu acho demais aqui, o começo dela. Amar um clube é mais do que amar uma mulher. Ao longo da vida, troquei de namorada, sei lá, 1000 vezes, e outras 1000 fui trocado por elas. Mas a recíproca não está em jogo agora. Jamais trocaria o Botafogo nem por outro clube, nem por nada nesse mundo. Essa aqui é homenagem ao nosso querido Márcio Máximo, Léo. Um abraço para ele. Ele vai jogar agora contra a Guatemala. Agora, daqui a 10 dias, pela Copa Ouro, pela preliminar da Copa Ouro. Bacana. Aí a São Cristóvão não participa da Copa Ouro? Não, porque no ano passado, o ex-treinador na CONCACAF Nations League, ele rebaixou a nossa seleção rebaixou, ao invés de classificar, rebaixou. Puxa, e o Márcio classificou. Legal, né? Vamos torcer, vamos trazer o Márcio de volta aí para ele bater um papo. O Márcio já foi no clube do João Maia, o João Maia conhece, o Márcio já fez lá umas resenhas boas lá no Desportivo Paranaense, né, João? Tem muita história para contar, Verdade.
Então, pessoal, João Maia, obrigado, Leandro Maggi, obrigado, Léo Neiva, pela participação de todos vocês, e obrigado você que está acompanhando aí o nosso Futebol de Outro Planeta, que tem o patrocínio de JC Car, 3503-5255, Clínica da ATM, Dr. Paulo Afonso Cunali, 99870-1234, e Restaurante Pizzaria Dom da Pasta, 3372-3040, 3372-3040. Pessoal, muito obrigado, gostou do canal? Então se inscreva, ative todas as notificações, curta, compartilhe, comente e mostre para os amigos aí, para a gente aumentar o número de inscritos e aumentar a nossa relevância. Semana que vem estamos aqui com mais uma entrevista, mais um bate-papo, uma resenha de outro planeta sobre o nosso velho esporte bretão. Um abraço a todos vocês, muito obrigado e até o próximo Futebol de Outro Planeta. Um abraço a todos vocês.